Olá, tudo bem com você? E estamos de volta com Desehumano.podcast. E hoje eu tenho a alegria de trazer para vocês dois convidados mais que especiais, e eles são um casal, e esse casamento foi muito feliz tanto na união quanto na profissão. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês a Maiara, nutricionista, e o Xavier, treinador. Sejam muito bem-vindos. Grato pelo Obrigada. convite. Nós que agradecemos. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco hoje. E logo cedo eu já mandei ali nos meus contatos dizendo que a gente ia ter hoje vocês dois como convidados. Não falei o nome de vocês, mas falei que seria uma nutricionista e um personal, um treinador, né? E aí algumas pessoas já encaminharam ali algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês depois. E eu gostaria que vocês pudessem comentar com a gente, contar um pouquinho da trajetória de vida de vocês e o que levou você, Maiara, a escolher a profissão de nutricionista e você, Xavier, como treinador. Pode ser? Sim, claro. Posso começar? Pode. Bom, eu sempre comento que eu tive o início do interesse da nutrição por muito conscientização dos meus pais, da minha avó, aquela orientação de comer fruta, comer legumes, o que ela plantava. Meu pai sempre orientava e aconselhava muito a gente comer salada. Então, o interesse na nutrição veio logo cedo, foi a primeira faculdade que eu fiz. E dali eu já, no final da graduação, eu já despertei o interesse na área esportiva, onde eu comecei a minha primeira pós-graduação em nutrição esportiva. Eu estava no finalzinho da faculdade de nutrição. Eu já frequentava academia de musculação naquela época, então já estava um pouco envolvida, por isso do desejo na área esportiva também. E aí, assim que eu me formei, eu já comecei a atender naquela academia que eu frequentava. Finalizei a pós-graduação no outro ano. E naquela época, por mais que eu tive um aconselhamento dos meus pais, dos meus avós, uma alimentação saudável, eu não tenho uma genética muito favorável, né? Apesar de hoje eu me considerar ser saudável, naquela época eu tinha um pouquinho de sobrepeso e eu não me sentia segura de atuar ainda. Então, naquela época foi bem decisivo eu começar a aplicar muitas coisas, né? Tanto da graduação, da especialização. E ali eu perdi bastante peso e eu percebi que foi um diferencial, assim, para eu começar a orientar, atender, ter segurança no meu trabalho. E naquele ano, naquela academia, uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, me convidou para eu preparar com ela um atleta de fisiculturismo. E eu falei, com certeza, né? Ela e um outro amigo meu já faziam as preparações para competir e eu tinha muita vontade de preparar alguém. E eu e ela preparamos um menino naquela época, isso foi em 2016. E aí, no outro ano, a equipe toda da academia decidiu competir. E eu pensei, quero ver como que é isso na prática também, não só na teoria. Eu sempre falo que eu achava que sabia como que era, né? Naquele ano, eu também preparei mais 2 atletas de fisiculturismo. E aí, no finalzinho daquela minha primeira competição, foi onde eu conheci o Xavier, meu marido. A gente se conheceu assim. E ele me ajudou muito no final daquela preparação, porque quando você é o profissional fazendo para você uma preparação para competir, até um momento você consegue se ver e fazer os ajustes, mas depois você já não se vê mais, você acha que não tá bom, ou que tá bom e na verdade precisa ajustar mais algumas coisas. Então, ali a gente se conheceu e eu segui para ainda fazendo mais 2 competições. Ali eu tive bastante mudanças na minha vida em relação à vida profissional lá da academia. Eu mudei para um outro consultório e mudanças na minha vida pessoal também, e com bastante trabalho ali com o próprio atendimento e a preparação seguinte das outras competições. Foi ali que eu desenvolvi o transtorno de compulsão alimentar. E ali eu fui estudar o meu caso. Eu sempre comento que eu fui estudar meu caso. Muitos dos profissionais hoje que a gente acaba escutando e vendo,
Eu me identifico muito com isso porque às vezes eu pensava assim, poxa, será que só eu estou estudando as coisas que acontecem comigo para poder ajudar outras pessoas? Mas a maioria dos profissionais acontece algo que vai se estudar e consegue orientar muitos pacientes, muitos clientes, muitas pessoas com a sua própria vivência, com a sua própria experiência. Mas foi bem doloroso, foi bem difícil, porque como profissional, nutricionista, quando eu comecei eu tinha sobrepeso, alcancei um físico que eu considerava muito bom, fui atleta e voltar para todo aquele estágio inicial por conta da compulsão que faz a gente, né, se alimentar inconsciente para aliviar dores, né, sem a conscientização alimentar, foi bem doloroso. Eu desacreditei muito do meu potencial, da minha experiência e foi bem doloroso aquela parte, mas o estudo me trouxe, a experiência me trouxe estudar para poder resolver os meus casos e eu consegui aprender, melhorar, visualizar a maneira adequada e aí veio a pandemia. Eu terminei de estudar bem no finalzinho da pandemia e eu consegui ajudar muitas pessoas que começaram a vivenciar situações de estresse, de compulsão, de ansiedade, descontando na comida. Então eu sabia que, poxa, tudo tem um porquê, né? Eu precisei passar por isso para estudar, para conseguir resolver meu caso e poder ajudar muitas outras pessoas. Então ali foi um grande momento assim para mim que fez muito sentido o quanto a nutrição não se trata apenas, né, do cálculo energético, o quanto que a gente lida com vidas, pessoas, emoções e comportamentos que às vezes não tem nada a ver, não diz respeito só com a alimentação, tem muito a relação emocional. Então, dali para frente, foi uma série de acontecimentos, assim, de situações, de experiências desse perfil de paciente que eu acabei tratando, ajudando, contribuindo, né? E aí, em 2021, nós abrimos o estúdio de musculação. Nós decidimos em 2020, na verdade, 2020. foi bem no augezinho da pandemia Pandemia. também. E aí a gente decidiu competir de novo. Daí eu pensei, com muito medo, eu tive muito medo assim de voltar a competir, porque eu associava muito meu transtorno de compulsão com a competição. Tanto que hoje tem um atleta só que a gente tem em comum que eu auxilio e quando chegar na parte da finalização eu falo tchau e benção, vai com ele, porque eu não tenho maturidade emocional para lidar com a finalização, como a gente estava conversando antes ali no bastidor, né? Atleta não é saudável. Então, o tanto que eu estudei e compreendi muitas situações fisiológicas e emocionais, eu tenho muita dificuldade de chegar na finalização do atleta e conseguir continuar com o trabalho. Então, por isso que a gente acaba trabalhando de uma maneira multidisciplinar. Mas eu decidi em 2021, né, desafiar meu medo e eu pensei, não, eu vou aplicar tudo que eu estudei da maneira como deve ser, né? E deu muito certo. Eu sempre falo para os meus pacientes que foi a melhor experiência que eu tive em 2021. Foi o melhor físico, inclusive, eu considero que eu tive de todas as competições, porque o emocional estava certo, estava corrigido, eu sabia o que eu tinha que fazer, os detalhes, aonde ia ficar mais difícil, como eu tinha que modular o meu trabalho, o ambiente, a vida social, para conseguir dar conta e dar certo a competição, né? E foi muito bom ali a experiência de 2021. E daí no ano seguinte a gente acabou se envolvendo muito com o estúdio, o trabalho, estudando muito, né, para tentar cada vez mais se capacitar para ajudar outras pessoas. E 2022, 2023 foram anos de muito investimento né, de estudo e tempo no trabalho, no estúdio, e acabamos estudando mais outras áreas. Eu digo sempre que eu tento estudar de tudo um pouquinho para entender de tudo um pouco, para conseguir direcionar, orientar muitos pacientes que sentam à minha frente e para eu poder conduzir de alguma forma. E aquilo que eu não consegui, de fato, até ali onde a nutrição resolve, encaminhar para o profissional, para o psicólogo, para o médico, né? Para a gente ter esse trabalho multidisciplinar de resolução do caso do paciente. E é isso.
em 2024 continua sendo assim de bastante estudo. Eu recentemente terminei uma especialização de nutrição, de gastroenterologia nutricional, porque eu percebi muito no último ano uma diversidade de problemas nas pessoas, né, no sistema digestivo, no sistema intestinal, por ansiedade, por estresse, pela rotina, pelo perfil da alimentação que se está hoje, né, pelo acesso à alimentação industrializada. E eu sempre trago essa informação no cenário que o nosso sistema digestivo ele é parte da metabolização para o nosso resultado estético. Então, por que que eu fui estudar? Por que que o paciente até aqui ele vai e depois ele trava? Por que que ele não consegue mais responder? Por que que ele não está mais evoluindo? E está direcionando ali, está conectado com o sistema digestivo gastrointestinal, porque a absorção está prejudicada. Por vezes pode ser da alimentação, pode ser da rotina dele que ele não tem acesso, à correria, o tempo, o estresse, o sono, que acaba prejudicando através da comunicação intestino-cérebro. E aí é mais um direcionamento que eu consigo trabalhar com diversidade de complicações graves que está tendo em relação à parte digestiva das pessoas. Coisas que às vezes a gente, né, acaba passando despercebido há anos atrás, né, no meu atendimento, mas que hoje eu tenho um olhar diferente, podendo ajudar um paciente que sempre tem muita dor, tem desconforto, às vezes ele não sai de casa porque ele tem medo de a qualquer momento ele precisa ir ao banheiro e não consegue, né? Em muitos casos difíceis até associados à compulsão, ao transtorno alimentar, por situações de problemas ali no sistema digestivo, onde a gente tem principais neurotransmissores sendo atuantes, falhos por conta de uma vida, talvez do estresse, da rotina, da exposição alimentar a longo prazo nessa faixa etária onde eles começam a desenvolver os problemas. E às vezes eles se frustram, né? Eu não vou mais tentar mudar a minha alimentação, eu não consigo mesmo. E a resolução às vezes vai partir para essa área, para voltar esse sistema a ficar atuante de novo, absorver nutrientes, ele ter energia para o treino, para ele conseguir emagrecer, para ele conseguir ganhar massa muscular. Porque às vezes ele está lá se comparando com alguém, poxa, essa pessoa está no mesmo tempo que eu, ela está evoluindo. Mas o que de diferente está no cenário daquela pessoa, da rotina dela, né, do ambiente dela, que essa pessoa não tem. E fez muita diferença para mim conseguir entender essa área, além do comportamento alimentar, que tem muita comunicação com o sistema nervoso central e o intestino, né? Quando a gente vai para a parte do sistema digestivo intestinal, tudo se junta. Eu falo que eu tive muitas respostas de coisas que, poxa, por quê? O que isso está acontecendo? Por que esse paciente está assim? Então, bastante estudo que me faz cada vez conseguir resolver, solucionar problemas dos pacientes nessa jornada aí que já são uns 9 anos de atendimento. Então, um pouquinho, assim, quase não falo, né, da história de como eu fui nutricionista. Mas é muito interessante te ouvir falar, é muito bom, porque a gente percebe muito comprometimento, primeiramente com a profissão que ela escolheu para exercer, e automaticamente isso vai refletir no teu paciente, né? No teu aluno. E eu achei interessante, Mayara, que você ali citou até uma situação que próximo a mim aconteceu. Um conhecido meu, ele estava trabalhando de Uber e ele começou a ter problemas intestinais e não conseguia mais sair de casa. E aí começou a gerar uma aflição muito grande nele, ele não conseguia mais sair de casa para outras coisas também. Ele estava tomando antidepressivo, toma até hoje, na verdade, né? E essa, inclusive, é uma das perguntas que ele fez. Ele pautou bem como eliminar 8 quilos tomando antidepressivos, né? Fazendo uso de antidepressivos. E claro que a gente pode deixar as perguntas para depois também, né? Mas como você colocou essa situação intestinal, né? Que eu já ouvi falar também que dizem que o cérebro é o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho ali na questão da compulsão alimentar. Como que uma pessoa consegue identificar se ela qual é o primeiro sinal de alerta de uma compulsão alimentar para ela começar a ter um pouquinho de consciência? A gente tem que observar principalmente o cenário que essa pessoa está vivendo.
ela passou por alguma mudança muito né, abrupta na vida dela, um término de um relacionamento muito repentino, uma mudança de uma cidade, a perda de alguém, de algum ente querido, uma mudança muito radical na vida dela, que trouxe comportamentos diferentes que ela teve que lidar da rotina que ela tinha para uma nova rotina. Às vezes sem ter aquele tempo de pensar e como que vai ser essa rotina nova. Eu vou me mudar de cidade. Existe tudo muito um planejamento, né? Como vai ser assim. Então, tudo que a gente passa abruptamente por uma mudança muito rápida pode favorecer um fator emocional estressor para essa pessoa, inconsciente. Às vezes ela acha que não, tá tudo certo, vamos embora, é isso aí, a vida é essa. Então eu sempre comento aos pacientes que a gente não pode ignorar emoções. Viver lutos, por exemplo, há pessoas que acabam negligenciando sentimentos e vai continuando a sua vida. E quando nosso corpo ele é muito inteligente, isso a gente entraria a falar na parte fisiológica de um estresse. A gente está no modo automático, a gente tem mecanismos que nos deixam ativos e aptos a fazer nossas funções. Só que no momento do relaxamento, onde aquela adrenalina baixa, ou passou o estresse todo da mudança, ou ela percebeu que aquela pessoa, que ela tinha parte da vida dela, ela caiu para a consciência, opa, realmente mudou isso, essa pessoa não está mais aqui. Quando a adrenalina baixa é onde as coisas começam a acontecer. A história de quando você fica doente do nada, não é do nada. A tua imunidade baixou por uma série de coisas que você estava fazendo com o teu metabolismo, criando uma adaptação para te manter nas tuas funções vitais. Então, para isso, a gente vem para o comportamento. Você vai perceber comportamentos, às vezes, compulsivos na quantidade do alimento ou nas decisões alimentares. Por exemplo, você não tinha um apetite, uma escolha, um paladar com um determinado alimento, você passou a ter muito interesse, naturalmente mais para os doces, porque é um alimento que vai elevar a dopamina rápida. Então, a pessoa que tem algum tipo de alteração de comportamento alimentar, seja vindo de algum estresse, uma depressão, que pode gerar também, ela provavelmente está com níveis de serotonina baixa. E essa serotonina é produzida no intestino. Então, naturalmente, é o que os pacientes me questionam muito. Eu não tenho vontade de doce, eu passei a ter muito interesse pelo doce. É a necessidade que o teu corpo entende de uma elevação rápida de dopamina, a partir da serotonina. Que lá na nossa via bioquímica, a serotonina vai passar, né, por toda a formação até virar dopamina. Então, naturalmente, a pessoa vai se percebendo, tendo descontrole ou decisões ou escolhas alimentares diferentes daquilo que ela era acostumada. Ou em momentos de angústia, de estresse, que ela está buscando um alívio rápido através da alimentação. Então, isso são sinais já de alerta, às vezes, se você não tinha comportamentos de decisões alimentares muito diferentes do que você está tendo interesse, pode ser um alerta de você prestar atenção, ou na quantidade, né? Sempre parecer que não está saciado, está sempre querendo comer mais, né? E aquela fome está sempre constante. Então, pode ser um sinal de atenção. Bacana. Fica aí o alerta, então, para o pessoal de casa. Já prestem atenção nos seus comportamentos e de seus familiares também, porque a informação ela pode trazer a consciência que daí automaticamente, é muito provável ao menos, que se traga a cura, porque aí a pessoa, tendo consciência, vai buscar o auxílio de um profissional que está à altura para ajudar a resolver essa situação. E agora a gente pode estar passando a palavra então para o Xavier. A gente gostaria de saber como que você escolheu essa profissão, Xavier treinador, e como que é trabalhar com a Mayara, vocês no estúdio de vocês hoje. E também já quero dar os parabéns para vocês, né, por terem aberto o estúdio logo na pandemia. Foi algo bem heróico, eu diria assim, né? E acredito até que talvez tenha você inspirador para várias outras pessoas, né?
para dizer, não, ó, vamos se acalmar, vamos fazer atividade física, tudo vai passar, as coisas vão melhorar, né? Então, o meu interesse por esporte ele começou muito novo, né? Porque eu costumo dizer para todas as pessoas que o esporte me salvou, né? Eu nasci de 8 meses, então eu nasci durante o período gestacional, né? Do sexto, sétimo meses existe uma produção do desenvolvimento do feto mais acelerado por alguns fatores. Daí do sétimo para o oitavo mês tem uma redução na membrana que protege o pulmão, né? Então bem nesse período eu nasci. Então eu nasci com o pulmão, essa membrana do pulmão colado, então eu nasci sem oxigênio e tal, fui levado às pressas e tal, fiquei em incubadora. E fui asmático, tive convulsionei até os 14 anos, então até os 12 anos mais ou menos. Então eu costumo dizer que foi o esporte que me salvou, porque desde muito novo, eu fui pelos meus pais, né? Então minha mãe, principalmente meu pai, falaram, não, tem que fazer alguma coisa, porque eu morei em hospitais praticamente até meus 10 anos de idade. Então com a minha mãe me carregando para o hospital de Curitiba, para o hospital de Florianópolis, né? Então, e quando eu comecei na natação, comecei a ter melhora do meu quadro asmático. Fui praticando outros esportes, handebol, basquetebol, atletismo, tudo que tinha eu praticava. Daí foi no futsal onde eu me identifiquei e segui carreira, né? Então me tornei profissional no futsal, meus 15 anos de idade me tornei profissional no futsal e já não convulsionava mais, já não tinha mais asma, né? Não precisava mais uso de bombinha e me tornei profissional do futsal com 15 anos. Daí fui embora para outras cidades, vim para Blumenau nessa época, 2000, fui para lá também jogar. E então ali, quando eu me formei, ensino médio, eu ganhei bolsa, comecei a faculdade de educação física. Mas na época eu tinha a intenção de ser treinador de futebol, né? Jogar futebol, treinador de futebol. Mas a vida tem seu destino leva a outros caminhos, né? E quando eu acabei me lesionando, em um desses clubes eu acabei me lesionando. Tive duas lesões sequenciais e acabei perdendo o contrato com eles, fiquei sem clube e também perdi a bolsa de estudos de faculdade. Então acabei voltando para casa dos meus pais e tudo mais. E foi onde eu conheci a musculação, né? Então eu entrei na musculação por causa dessas lesões para trabalhar fortalecimento muscular. Então, desde então, peguei gosto pela musculação e foi onde eu resolvi, quando eu retornei para a faculdade de educação física de novo, resolvi ser treinador, ser personal trainer, né? Inicialmente, como eu já tinha muito gosto pela musculação, era um menino franzino, então sempre quis, poxa, eu via os caras mais fortes da academia e tal, então eu sempre quis ter um físico melhor porque, poxa, eu me achava, tinha uma autoestima baixa, era muito inseguro de si, era tímido, né? Então eu achei que vou praticar musculação, eu ganho um pouquinho de corpo, eu começo. Eu não tinha ideia disso, que isso ia acontecer, mas foi o que aconteceu, né? Então minha autoestima começou a melhorar, minha segurança melhorou, minha timidez, eu fui perdendo timidez. E logo depois, um período depois que eu já estava treinando há alguns anos, já fui apresentado ao fisiculturismo. Então, 2010, 2011 foi a primeira competição que eu fiz no fisiculturismo. E desde então eu trabalho com atletas de fisiculturismo também, né? Então, nos primeiros 2 anos de competição, eu tive compulsão alimentar, porque era muito restrito, tinha pouco acesso a informações, então eu comecei a estudar mais, porque eu pensei, cara, não pode ser tão sofrido isso aqui, né? Então, poxa, no rebote pós-competição eu cheguei a ganhar 20 quilos, né? No rebote pós-competição, isso em 20 dias. 20 quilos em 20 dias? 20 quilos em 20 dias. Então, é isso que a gente mencionou, que o esporte de alta performance não é saudável. Não está conciliado com saúde, né? Daí, cara, mas só que era muito sofrido, Era zero carbo, horas e horas extenuantes de cardio, de treino. E eu comecei a estudar mais justamente para tentar entender, pô, não pode ser tão sofrido assim, ter alguma coisa e tal. Fiz consultoria com algumas pessoas de fora do país e comecei a estudar mais. Então, em 2014 eu comecei a trabalhar com fisiculturismo. Daí, em 2016, 2017, eu acho que eu fiz minha especialização em bodybuilding coach, né? Pós-graduação em fisiculturismo.
E então, desde 2014, onde eu fundei um time de atletas, então tem o Chavatinho hoje, né, de atletas de fisiculturismo, que hoje já são mais de... Hoje esse ano faz 10 anos que eu trabalho com atleta, já somam mais de 250 títulos no fisiculturismo com treinador. E por conta do fisiculturismo em si também, né, alguns atletas apresentavam assimetrias musculares, desenvolvimento ou discrepância de força e desenvolvimento de alguns membros. Fui buscar entender o porquê que aquilo acontecia, né? Então foi onde eu conheci uma ferramenta chamada avaliação postural, né? Dentro da área de posturologia, identificando que tais assimetrias ou tais desenvolvimento ou discrepância de força de membros estava associado a alterações posturais desses praticantes, né? Seja uma escoliose, seja uma alteração na pelve, um ombro rodado, encurtamento de certo músculo que podia gerar compensações, onde fizesse essa pessoa gerar mais força de um lado que do outro, né? E no esporte em si, o nosso corpo, o nosso cérebro entende que ele precisa realizar tal tarefa que você ordenar que ele execute, indiferente de como ele vai fazer. Então ele vai chamar todo mundo para fazer. Né? Se tem músculo hipoativo, hiperativo ou não, ele precisa fazer isso aqui. Né? Então onde vai criando compensações e aumentando essas compensações. Ao decorrer do tempo, isso se chama adaptações neurológicas, né? Neuromuscular. E então a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso. Porque no fisiculturismo em si é um esporte de estética, né? Então cada detalhe, pequeno detalhe, conta muito. Então, para entender um pouquinho, né? No fisiculturismo, se você vê um atleta no palco, ele precisa ser simétrico. Então, o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Harmonioso, então, a parte superior é harmônica a parte inferior. Então, por exemplo, às vezes você vê alguns atletas com um tronco muito grande, mas uma perna não muito desenvolvida. No palco, né? O árbitro vai olhar o atleta, ele traça um X de forma, vamos dizer assim, imaginária, e essas linhas o atleta precisa preencher esse X de forma por igual. Se esse X, por exemplo, do lado esquerdo está mais baixo, a linha que forma o X do lado esquerdo está mais baixa ou mais alta que o lado direito, imaginariamente na cabeça do árbitro, perde pontuação. Então, a avaliação postural e em si, a ferramenta da avaliação postural, junto com o conhecimento de cinesiologia e biomecânica, me possibilitou trabalhar essas assimetrias de uma forma a correção, né? E trazer um físico mais competitivo e dentro de um cenário hoje de exigências que tem as federações de fisiculturismo, né? E depois de eu realizar essa especialização de biomecânica nos exercícios de correção, foi onde eu vi a necessidade talvez, mas eu vi uma gama de um público onde eu poderia alcançar mais gente para ajudar. Né? Então você sabe que tem um propósito de vida sempre, né? Eu vi que estava ficando um pouco limitado dentro do esporte, pelo cenário nacional atual ali. Eu vi que eu poderia alcançar muito mais pessoas, né, com essa ferramenta de avaliação postural, com pessoas com dores e desconfortos, porque principalmente depois, pós-pandemia, né, onde o home office tomou conta, então o sedentarismo, ansiedade, depressão, então foi onde eu comecei, foi a partir do que a gente abriu o estúdio, então foi onde eu comecei a migrar meu nicho de trabalho, né, para essa parte de reabilitação e tratamento. Uau! E aí, nossa, e essa questão da pandemia aí, ela prejudicou, trouxe, né, vários alertas para todo mundo, né, mas trabalhar em casa, principalmente uma pessoa que já não tem muita facilidade em manter uma disciplina, né, e aí provavelmente deve ter prejudicado muito essa rotina de questão postural. Eu fiquei imaginando, às vezes eu fico no sofá estudando notebook ali, né? Fiquei imaginando uma pessoa o dia inteiro ali trabalhando, passando horas e horas ali, né? Isso com certeza veio trazer danos para... Sim, traz muitos danos não vamos dizer assim, traz danos posturais, mas traz algumas compensações posturais que podem vir sim a trazer prejuízos, né? Porque a pessoa ela não vai estar o dia inteiro, né? Até o momento assim inicial, não, pô, preciso me ajeitar, beleza. Vai passando o dia de trabalho, ela vai relaxando, né? Exatamente.
porque é do corpo humano poupar energia, né? Então, apesar do corpo humano foi feito para o movimento, mas o corpo humano ele vai poupar energia, porque ele precisa sempre buscar a homeostase, né? Então, aí que entra essa questão. Inconscientemente, ele vai relaxando para te deixar numa posição mais confortável. Tecnicamente, e seu corpo vai se adaptando naquela posição mais confortável, né? E aí pode ir virando uma bola de neve sem que a pessoa perceba, né? Sem que a pessoa perceba. Porque geralmente as pessoas quando fazem uma atividade física já com rotina, já tem essa consciência, a pessoa já se posiciona de uma forma diferente, né? Ela se policia muito No andar, no jeito de interagir com outras pessoas, né? Eu percebo assim alguns atletas assim do meu convívio, né? Não são muitos ainda, mas vamos melhorar esse número. E eu sou uma que tenho que me adequar a isso também, né? Mas eu vejo assim que realmente a postura é diferente. A pessoa tem um diferencial na postura, né? E é bem bonito isso, né? Eu acho bonito essa questão, que a pessoa está sempre em estado de alerta, está sempre disposta, traz essa sensação, pelo menos para mim, né? Sim. Hoje, pelo menos nosso vínculo, vamos dizer assim, fitness e saúde, existe uma linha tênue, assim, né, entre a negligência e o terrorismo, né, dessa parte da avaliação postural. Alguns dizem que isso não existe, que isso é besteira, que isso é para fisioterapeuta, e outros acabam aterrorizando muito, né, robotizando o movimento e tudo mais. Mas temos que entender que somos seres humanos e cada ser humano tem uma mecânica diferente de outro, né? Então, tem uma biomecânica diferente. Por exemplo, o comprimento do fêmur da Mayara é diferente do comprimento do seu fêmur, né? A largura da sua pelve talvez é diferente da largura da pelve dela. Então, a gente precisa adaptar o movimento para as suas condições biomecânicas, né? E às vezes, muitas das vezes, essas pessoas que acabam aterrorizando tentam robotizar demais. E é onde acabam se perdendo um pouco no intuito, né? Que é trazer a pessoa para uma forma mais funcional possível, entende? Porque o corpo ele sofre adaptações, então a questão de postura, vamos dizer assim, né? A postura ela está em constante adaptação no meio que você vive, de acordo com as suas rotinas laborais, né? E então ela está sempre sofrendo ações gravitacionais, né? Então você vai se adaptando àquela postura. O que eu falo, às vezes eu percebo, por exemplo, eu recebo uma pessoa para fazer uma avaliação postural, para fazer uma avaliação em si, ela vai começar a fazer um treinamento comigo. Eu vejo que ela tem tem uma determinada alteração, né? Vamos dizer assim, um ombro arredondado ou uma leve cifose torácica, que possa trazer de repente um prejuízo para a cervical ou para a lombar. Eu faço uma anamnese investigativa. Se ela está tendo desconforto, se aquilo ali gera dor em algum momento, se aquilo gera desconforto em algum momento durante o dia, daí eu vou intervir de uma maneira, né, para reduzir aquele aspecto ali e reduzir talvez prejuízos futuros com aquilo ali, né? Eu vou fazer uma intervenção. Mas se ela não está tendo dor, não está tendo nada, eu trabalho com ela normalmente. Só que eu vou evitar alguns exercícios que possam acentuar aquele tipo de situação. Entende? É bom trazer essa consciência porque às vezes a pessoa acha, nossa, eu devo estar. No meu caso não tem mais solução, Exato, ou às vezes também imaginar que não tenha nada e pode ser que tenha, né? Essa avaliação é. Foi feito um estudo em Porto Alegre, acho que foi cerca de 86% das academias de Porto Alegre, e foi levantado um número das pessoas, e foi feita uma avaliação postural em todas essas pessoas, esses praticantes, por alguns fisioterapeutas, e identificaram 98% tinham alterações posturais. Então todo mundo tem por mais leve que seja, tem alterações posturais, né? Então dentro desse número todo, 54% com alteração na coluna, seja escoliótica, seja cifótica, ou seja um somatório de todas, né? Então 54% é um número bem grande. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de a prescrição de exercício para essas pessoas, né? Então por isso que é importante o conhecimento dessa ferramenta, né? Você identificar e saber até onde você pode ir ou não.
Como eu mencionei, tipo, se não tem dor, se não tem desconforto, eu não vou trabalhar para consertar isso, sabe? Tipo, porque o pessoal fala, não, a gente precisa, você tem uma cifose torácica aqui, isso aqui vai te trazer lesão. Lesão é multifatorial, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Dor e lesão, elas são multifatoriais. Não necessariamente aquela alteração postural sua vai te trazer uma dor, vai te trazer lesão, né? Pode estar interligado. Mas então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então as pessoas, hoje eu vejo muito profissional apontando um defeito para vender uma solução, né? Então, não tem dor, não tem dor, não tem desconforto, só tomar cuidado para aquela situação não se acentuar, né? Então, você reduzir os riscos e reduzir os danos, né? Agora, tem dor, tem desconforto, daí a gente atua, né? Tentando reduzir aquela compensação, vamos dizer assim, aquela breve alteração, né? Foi muito bom você trazer essa questão de vendas, né? Porque, querendo ou não, isso acontece, a gente sabe que sim, aponta ali, traz um pouco de terrorismo ali, sensacionalismo, Sensacionalismo. para se fazer uma venda, né? Então, trazer essa consciência para a pessoa, para ela procurar o profissional de forma adequada, mas fazer essa avaliação, né, Xavier? Exato. Como eu mencionei, então, né, a avaliação postural é muito importante para identificar se, né, então, como eu mencionei, se eu tenho uma atitude escoliótica, dependendo do tamanho da minha atitude, da minha escoliose, se eu for fazer alguns exercícios com carga axial, por exemplo, um agachamento com a barra nas costas, eu posso estar acentuando essa minha escoliose, porque provavelmente eu vou apresentar alguma compensação durante o movimento de agachamento. Então, com uma carga axial, essa compensação pode ser aumentada, né? Então, é muito cuidado, por isso que a importância dessa avaliação postural, né? Identificar quais são esses fatores e prescrever de forma assertiva os exercícios que não venham a acentuar aquela situação, né? Show. Eu gostaria de saber se a gente pode ir para algumas perguntas, pode ser? Sim, podemos. Então, uma das primeiras perguntas que eu recebi foi de um contato, né, que ele realmente falou, ele tinha essa questão intestinal, esses problemas intestinais, e aí ele faz uso de antidepressivos e precisa eliminar 8 quilos, pelo menos, e ele perguntou qual seria a melhor indicação no caso dele. Então, já começa pelo uso da medicação. Todo antidepressivo ele é um recaptador de serotonina. Então, vamos pensar que lá nessa via onde a medicação vai recaptar a serotonina para levar para o cérebro aquela sensação de controle sobre o humor, emoções que a pessoa no estado depressivo vivencia. Então, a serotonina ela se comporta tanto como um neurotransmissor como um hormônio. E aonde a gente tem a maior produção de serotonina é no intestino. Então, em muitos casos que eu trato de paciente de uso de medicação, 90%, né, o uso de um recaptador de serotonina vai ter um problema intestinal. Porque se essa pessoa ela já está na necessidade do uso da medicação por N motivos psicológicos, emocionais, ela já tem baixa produção de serotonina. Então, se essa pessoa já tem baixa produção de serotonina, automaticamente ela já vai ter algum leve grau de problema intestinal. Então, aonde começa a mudança em relação à perda de peso? A alimentação, onde vai estimular a volta da produção de serotonina, é o começo para restabelecer essa quantidade de serotonina. Eu sempre falo que nós, profissionais, a gente não vai orientar e encorajar o paciente a parar a medicação, até porque não é da nossa capacidade de fazer isso, né? A gente tem que trabalhar de maneira multidisciplinar. Mas se esse paciente já produz pouca serotonina, ele está no uso da medicação, precisa recaptar para levar essas sensações, nosso papel na nutrição é melhorar a alimentação formadora de serotonina. Então, começa tudo ali na alimentação fonte de produção de serotonina, que é coisas muito básicas que muitas vezes é banalizada ou de fato ignorada, que são fibras, o alimento principal, o maior alimento que a gente pode ter e deve ter na dieta de uma pessoa que faz uso de medicação ou que tem alterações de sistema digestivo é a aveia.
A aveia é o principal alimento que vai condicionar a melhora da volta da produção de serotonina. Então, básico, né? Né? Dá para fazer uma panqueca, dá para colocar nas frutas. Então, o que vai melhorar na condição lá no sistema digestivo intestinal? Começa pelo fato que a microbiota intestinal, né, as nossas bactérias vivas, têm participação nessa formação de neurotransmissor como a serotonina também. E essas fibras são o alimento delas. Então, quando a gente tem esse ambiente com uma diversidade, né, de bactérias gram-positivas, a gente tem subprodutos responsáveis dessa fermentação, mas que essas bactérias vão precisar desses nutrientes. Então, eu sempre brinco que a gente precisa dar comida para elas. Então, se a alimentação é baixa em fibras, provavelmente essa microbiota está baixa, não vai ajudar a conduzir a produção da serotonina e essa pessoa vai ter dificuldade de perder peso, né? Então, ela não engorda, mas ela também não emagrece, porque ela está nesse cenário ali de baixa diversidade, baixa oferta de nutriente, baixa produção de serotonina. Então, o que eu recomendaria, a resposta para ele é já reforçar a alimentação com fibras. Folhas, legumes, frutas e aveia. A aveia é um alimento essencial na dieta dos pacientes de tratamento de comportamento alimentar que faz uso de medicação. Certo, muito bem. Agora eu vou para a próxima. Olha, o próximo contato perguntou como a atividade física pode também ajudar no cuidado com a saúde mental. Então, quando se fala em atividade física, né, qualquer movimentação é uma atividade física, né? Então, você limpar a casa, você varrer, você caminhar, é uma atividade física, né? Exercício físico é programado e periodizado, né? Então, a questão do exercício físico e periodizado, vamos dizer assim, existem alguns programas, né, que tem melhora a partir das suas repercussões fisiológicas, né? Então, por exemplo, se a pessoa é sedentária, se ela tem alguns marcadores biológicos alterados, ela pode estar com citocinas inflamatórias mais altas, né? E algumas citocinas inflamatórias inibem algumas produções e captadores sensoriais, né? Então, a atividade física em si, onde você promove vamos dizer assim, um desafio interno, né? Hoje, por exemplo, porque o CrossFit tem tanta ascensão, hoje tem tanto ganho de adeptos, né? Pela questão que estão sempre se desafiando. Então, quando você tem esse desafio, você tem uma liberação de endorfina aumentada, né? Então, essa liberação de endorfina aumentada faz com que tenha isso Que ajude na questão emocional, psicológica, né? Emocional e E psicológica. também a endorfina forma dopamina. Isso, endorfina. Dopamina. Exatamente. Então, a endorfina. Sensação de bem-estar. Isso, exatamente. Então, a endorfina forma dopamina. Então, também faz o controle de depressão, né? Hoje eu tenho alguns alunos que são depressivos e o exercício físico, o treinamento, vem ajudando eles a sair desse quadro. Assim, a atividade física já me ajudou muito nessa questão. Deixa eu ver aqui, mas eu não vou fazer muitas, só que depois até, se vocês aceitarem, eu posso encaminhar para vocês estarem talvez respondendo nos stories de vocês e o pessoal pode acompanhar vocês nas redes, né? Claro. Deixa eu ver aqui. Teve bastante pergunta? Teve, Pode ir perguntando aí. Depois dos 50 anos, o quão importante é fazer a musculação? Ouço muito isso, que a musculação ajuda até na prevenção de Alzheimer. Será que é verdade? Então, a musculação hoje, eu costumo dizer que a musculação ela é não só a musculação em si, mas todo e qualquer treinamento resistivo, né? Onde você precisa vencer, né, algum tipo de resistência, seja elástica, peso corporal, halter, dumbbell. Então, hoje, crossfit, musculação tem essa disputa aí. Mas a musculação em si, eu costumo dizer que ela é mãe de todo o esporte, todo o exercício físico, né? Seja você que gosta de correr, seja você que gosta de andar de bike, seja você que gosta de nadar, porque você precisa ter uma saúde muscular para isso, né? Saúde articular para isso. Então, é um músculo que vai te permitir ter mais saúde. E a partir dos 50 anos, na verdade, assim, a partir dos 40 anos, você já começa a ter um decréscimo
Principalmente se você é uma pessoa mais sedentária e se você tem um nível de hábitos, hábitos não tão saudáveis, né? Então, você tem um decréscimo na condição de massa muscular. Então, vai acontecendo a sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular. Só que, em contrapartida, em conjunto com isso, vai acontecendo a dinapenia, que é algo que eu considero mais agressivo ainda, que é a perda da força muscular funcional. Entendeu? Então, por isso que a musculação, a partir dos 50 anos, desde sempre ela é imprescindível, né? Para você chegar lá nos seus 40, 50, 60, 70 anos e ter autonomia de vida para não precisar de ninguém para ir te levar até o banheiro para fazer suas necessidades. Uau! Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse termo Dinapenia. dinapenia. Isso. Nunca tinha ouvido E falar. onde tem muitos casos de acidente doméstico, né? Acidente Onde né, os mais idosos não têm força para levantar do vaso, não tem força para se abaixar, né? Às vezes. E falando do Alzheimer, né? Hoje até tem alguns estudos que mencionam que correlacionam a área da secção transversa do músculo da musculatura da coxa com maiores riscos de Alzheimer e demência. Isso no nosso vocabulário? Desculpa, eu não entendi. Por exemplo, você tem alguns estudos que correlacionam. Então, por exemplo, quanto menos massa muscular você tem na coxa, mais chances de você ter demência ou Alzheimer. Na coxa? Isso. Foi pego um estudo, fizeram uma análise da secção transversa do músculo, então, né, pegar a espessura da fibra muscular da coxa, o quanto de massa muscular tem na coxa, e correlacionaram em pacientes que tinham Alzheimer, né? Então, e pacientes que não tinham. Então, era um número uma amostra bem grande e tal, e trouxe o resultado que quanto menos massa muscular você tem, menos força muscular você tem, é mais suscetível a ter algum problema neurológico, seja de Alzheimer ou demência. E hoje o Alzheimer ele é considerado já pela ciência a diabetes tipo 3. Uau! Eu imagino que a relação deve ser de sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Mais massa muscular, mais liberação hormonal. Mais controle metabólico. Mais controle sobre neurotransmissor, mais controle sobre o humor, mais controle sobre os requisitos que geram Alzheimer, né? Prevenção, no caso. Prevenção. E isso também se associaria ao consumo de açúcar? Ou Também. Alzheimer? Também, né? Porque é a hiperatividade cerebral sendo gerada pelo açúcar da alimentação, né? Exatamente. O que acontece? Existe a diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 ela é autoimune. Então, as tuas células beta-pancreáticas elas são mortas. Teu sistema autoimune ataca essas células e param de produzir insulina. Então, você vira insulina independente, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 é uma resistência insulínica. Então, ela é por maus hábitos. Então, agora, a suspeita, digamos assim, a hipótese da diabetes tipo 3, do Alzheimer, é porque o cérebro é o único órgão que não vive sem glicose. Entendeu? Então, a suspeita é uma resistência insulínica pelos transportadores de glicose para o cérebro. Tem que fazer atividade física e diminuir o consumo de açúcar. Urgente, né? Diria. Então, vamos para a próxima. Essa aqui acho que é a mesma. Qual a necessidade da atividade física na menopausa? E por que é tão difícil emagrecer nessa fase? Declínio hormonal, né? A mulher, eu tô percebendo o quão precoce as mulheres estão entrando na transição da perimenopausa para menopausa. O que se via antes numa faixa etária de 45, 48, 50 era o mais comum. Eu tô tendo paciente com 41, 42, 40 anos com declínio hormonal. Aí a gente pega a resposta anterior ali, né? Por que a perda de massa muscular, né? A dinapenia que é gerada ali pela perda da força muscular, porque naturalmente, eu sempre falo, a gente querendo ou não, todos os dias nós temos envelhecimento celular.
Então, o declínio hormonal acontece, é natural, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter um declínio. Então, a gente precisa das taxas hormonais também regulares e normais para a gente ter a melhora da massa muscular, né? Para a gente ter a prevenção, né, dessa perda da massa muscular. Então, a menopausa é um momento da vida da mulher onde ela tem um declínio de taxas hormonais. Então, quanto mais esse estilo de vida dessa pessoa anterior for saudável, com a prática de exercício, da alimentação, menos essa pessoa sentirá os sinais e sintomas da menopausa. E são casos, às vezes, eu tenho uma paciente de 50 anos que ainda não entrou na menopausa. Pego o histórico dela, atividade física desde os 18 anos, alimentação saudável, e aí comparada a outra lá com 42 que já está na menopausa, um estilo de vida com bebida alcoólica, alimentação ruim, privação de sono. Então ali já, eu sempre falo, você quer acelerar ou frear esse processo, depende das suas decisões. Então o fato é, por que é tão difícil emagrecer na menopausa? Isso é muito, vamos dizer assim, depende muito de qual pessoa você está falando. Então, como foi o estilo de vida dessa pessoa? Como é o metabolismo dessa pessoa? Eu tenho muito caso de paciente na menopausa que não tem nenhum problema, né, da perda de peso, da manutenção da massa muscular, porque ela já teve um estilo de vida prévio, saudável, com exercício e com alimentação. Então, a resposta que é difícil emagrecer nessa fase porque as taxas hormonais já têm declínio. Então, o que eu comento também, algo que eu falo para minha mãe, principalmente, ó, faz um ano mais ou menos ali que ela passou a fazer a reposição hormonal. Então, hoje é difícil na nossa área. A gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, porque é tanta informação e desinformação da rede social que nos últimos tempos mais nos atrapalham do que nos ajudam, porque hoje repor hormônio é para qualidade de vida. Então, o que se veio muito do mundo estético, fazer o uso hormonal para fins de ganhos estéticos, traz aquele medo das pessoas que têm a necessidade, é um preconceito das pessoas que têm a necessidade de fazer a reposição para qualidade de vida, e elas têm medo. Ah, isso dá câncer. Não, eu não vou fazer. Isso é bomba, né? Então, é natural ter declínio. Então, a medicina, a reposição hormonal está aí para contribuir na reposição para estabilizar aquele declínio para se ter qualidade de vida. Porém, quando isso vai precisar acontecer, vai depender do teu estilo de vida anterior. Como eu disse, tem uma paciente de 50 anos que as taxas hormonais dela são lindas. Tem uma aluna de 36 que já entrou em menopausa, já passou a menopausa. Então, isso depende do histórico de vida da pessoa. Que discrepância, assim, na idade, né? Agora, acho que teve 2 ou 3 aqui que se repetiram. Qual é o segredo para manter a constância na atividade física e na dieta equilibrada? Hábitos. Eu posso responder talvez isso que seja em hábitos. A gente estava falando antes sobre isso também. Até ano passado eu montei um grupo de mulheres que se chamava Mudança de Hábitos. Eu até peguei muitas informações e direcionamentos do livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. E até algo que existe, né, no meio da neurociência, que se fala que um hábito, para ele virar um hábito, é a questão dia após dia sendo executado. Nos primeiros momentos você vai ter resistência, mas logo esse hábito ele acaba se tornando automático. Mas o que eu falo para os meus pacientes, né, em relação à mudança do estilo de vida? Precisa ser algo possível e dentro da realidade a ser feito. Não adianta a gente pensar, eu quero emagrecer, eu quero começar a atividade física, a pessoa começa a fazer algo que ela odeia, ou ela testou, por exemplo, uma atividade e ela não se identifica com aquilo. Muda a atividade, você precisa sentir prazer em realizar aquilo, porque senão você está só contando o tempo, quando que isso vai acabar? Quando que eu vou ter o tal corpo? Muito se foca no resultado final e esquece do processo.
A constância é aproveitar o processo. É a mesma coisa da alimentação. Como que você vai ficar numa dieta à base de sopa e suco verde? Quanto tempo isso vai durar? Você pode emagrecer 10 quilos no primeiro mês, mas você vai conseguir sustentar essa alimentação? Provavelmente não. E aí você vai ganhar aquele peso perdido novamente, porque você criou uma restrição tão grave de algo que você está contando os dias para parar, que você vai voltar a ganhar aquele peso. Então, constância é criar uma rotina possível, com situações dentro da tua realidade a ser executada, para que dia após dia aquilo você não perceba, que não seja doloroso, que não seja difícil, para que vire uma constância, né? É dia após dia virar constância. A repetibilidade dos hábitos, né? A repetibilidade daquilo ali que você vem fazendo, né? Então, como eu mencionei antes ali, a primeiro momento, quando você vai realizar alguma mudança de hábito, realizar alguma situação, né, que seja nova para você, hábito novo, como ela falou, tentar encaixar dentro da tua realidade. Mas aquele hábito que você precisa pensar ao realizar, ele está na zona consciente do cérebro, entendeu? E tudo que está na zona consciente que você precisa pensar, ele gera esforço, ele gera uma demanda energética também para isso. Então, vai existir momentos que teu cérebro vai querer te sabotar contra aquilo. Porque é muito mais fácil, poxa, eu vou pra academia e tal, não sei o quê. Você chegou em casa, trabalho, sentou no sofá, teu cérebro, pô, fica aí, tá tão gostoso aqui no sofá, vamos ligar uma TV, vamos assistir um Netflix, pega um pipoca, entendeu? Então teu cérebro vai criar situações para te sabotar, mas a repetibilidade daqueles atos até chegar ao ponto como ela mencionou, onde você vai começar a atuar de forma inconsciente, você vai começar a fazer isso sem pensar. Então quando você migra essas informações da zona consciente para inconsciente do teu cérebro, você não precisa mais pensar em realizar aquela tarefa, você já tem uma demanda diminuída de esforço. E até porque mudar, e na verdade, isso eu também comento, né? Acontece comigo, eu falo para os meus pacientes, eu tô já há 9 anos fazendo atividade física, cuidando da alimentação, e por mais que são 9 anos assim, eu tenho 33. Então, até meus 20 anos, talvez 10 ou 15 anos da minha vida, eu não tive tantos hábitos saudáveis. E às vezes um comportamento volta. Só que tu já tá mais consciente, não, vamos por esse caminho aqui. Eu não quero. Eu falo às vezes, hoje eu não quero fazer atividade física, hoje eu não tô com vontade de fazer meu aeróbico. Mas tu só pensa. Mas tu já tá lá fazendo, não é mais uma escolha, já faz parte da sua rotina, já tá dentro daquele hábito. Não é mais penoso. Já tá dentro daquele hábito. Então, Então, um hábito antigo, ele nunca é excluído. Isso ali no livro fala, ele nunca será excluído, um hábito antigo. A diferença é que você precisa trocar aquele hábito por outra coisa, até que aquilo vire um modo automático, né? Já inconsciente de execução. Você não sinta que é sofrido, que é doloroso, né? Que se você tem a resistência a fazer. É hábito. Tem até a programação neurolinguística, né? Eu estudei a programação neurolinguística e até fiz esses dias um post relacionado a isso, sobre bebida alcoólica, né? Então, se a pessoa tem dificuldade de deixar a bebida alcoólica, no primeiro momento ela pode, ao invés de estar segurando uma taça com uma bebida, ela segura a taça com água, com café, ou, né, algo nesse sentido, para criar aquele gatilho. Ela ainda está com a taça na mão, mas agora é a água, né? Isso aí. Então ela vai criando essa memória, né? E assim com a atividade física e também o supermercado, né? Acho que ali também é um dos... Nunca vou ao supermercado com fome. Isso, Tá, essa não está no Whats, mas eu lembro. Diagnosticada como pré-diabética, mas muita vontade de doce. Diagnosticada já com pré-diabetes. Aham. Então ela já tem resistência à insulina, provavelmente. Então, a vontade do doce, o que acontece, né? Ali a resistência à insulina, onde fora da célula a gente já tem muito açúcar, glicose disponível, tá sobrando isso lá fora e a insulina
tá querendo resgatar, mas tem muita glicose ali fora, então já virou a resistência para essa glicose entrar para dentro da célula, tá sobrando demais. Então, naturalmente, essa pessoa vai ter mais interesse de comer doce, porque ela já tem uma hiperglicemia, e naturalmente, em alguns cenários, a gente percebe na resistência, no pré-diabético, até quadros da hipoglicemia, onde tem esse cenário de muita glicose fora da célula, a insulina já não consegue jogar para dentro da célula. Essa pessoa, por mais que ela às vezes coma o doce, ela tem a necessidade, o maior interesse cada vez mais de consumir doce. Então, a orientação que eu sempre passo para esses casos não é simplesmente cortar, né? Vai ter que manipular estratégias alimentares a fim de controlar a glicemia. E isso vai ser com a entrada da combinação de fibra e proteína na refeição. Porque daí a gente chama de achatar a curva glicêmica. Então, aquele pico glicêmico ele já não mais acontece. Então, essa pessoa fica saciada por mais tempo com a fibra e com a proteína. E aos poucos ela vai reduzindo aquela quantidade, né, do carboidrato naturalmente, que é onde gera a maior quantidade de resistência à insulina, que é o caso da pré-diabetes. Acho que a gente pode finalizar aqui. Peraí. Eu já tenho mandando mais perguntas aqui. Ah, é? Pergunta aqui. Você pode perguntar. Então, a resistência insulínica, só para o pessoal entender também, quando você consome um carboidrato, ele é metabolizado, transformado em glicose, né? Transformado em açúcar. Isso passa pelo pâncreas, sinaliza e o pâncreas produz insulina. A insulina é carregada pelo nosso sistema, pelo sangue, e vai chegar lá na célula. Então, ele é o comunicador entre do transportador de glicose para dentro da célula. Então, essa resistência insulínica, por exemplo, essa comunicação entre a insulina e o GLUT4, que é o transportador para dentro da célula, fica corrompida. Então, o GLUT4 vem até a célula, não entende muito bem o que a insulina quer, capta um pouquinho só de glicose e essa comunicação fica corrompida, porque essa cascata se quebra e ela não transporta glicose suficiente para dentro da célula e essa glicose fica comumente mais circulante. Fica sobrando. Fica sobrando. Tá, é como se o corpo tivesse intoxicado ali. Excesso, né? Excesso, de né? glicose. Inicialmente, é necessário deixar de consumir os alimentos mais calóricos errados ou pode ir apenas diminuindo aos poucos, ingerindo em menos quantidade e incluindo alimentos mais saudáveis? Essa é a primeira pergunta de uma pessoa e agora ela vai para a segunda. Dica para quem está acima dos 100 quilos, já entendeu o que precisa ser feito, mas não tem disposição física para iniciar. E depois a mesma pessoa ainda, aos 42 anos, vida totalmente sedentária, acima do peso, mas ama atividade física intensa, como crossfit, artes marciais, musculação. Só parou tudo e não consegue iniciar novamente. Normalmente, o pessoal nas academias estão mais ativos e dispostos, e dá vergonha de voltar. Esse é um padrão que a gente vê muito, né? A primeira pergunta dela é algo que ela já respondeu e está super certo. Não adianta, eu sempre falo, você querer mudar da água para o vinho do dia para a noite. Isso não vai acontecer, pode ser por um mês. Então, se você toma refrigerante todo dia, começa a espaçar. Um dia sim, um dia não. Na outra semana eu vou tentar deixar só no final de semana. A mesma coisa vale para bebida alcoólica. A pessoa toma, eu tenho casos de paciente que tomava durante a semana 2 vezes, mais no final de semana. Então a gente faz um combinado. Deixa um dia da semana e um dia do final de semana. Você não está excluindo. Para o teu cérebro, você não está na privação, você não está na restrição. Porque toda proibição gera um interesse. Isso é no comportamento alimentar. Se você fala para a criança que está lá querendo mexer na tomada, não pode, ela vai lá e mexe na tomada. Mas se você deixa ela livre, ela perdeu o interesse de mexer na tomada. Isso aconteceu em muitos casos no período da Páscoa com os meus pacientes. Nutra, eu tenho muito chocolate em casa, o que eu faço? Vamos calcular na dieta. Não, eu não posso comer chocolate. Ué, você não tá me dizendo que abre a gaveta e fica petiscando? Então vamos botar. O que acontecia nos retornos? Nutri, nem comi. Por quê? Porque podia agora. Então isso é o padrão do comportamento da restrição. Não pode, não posso. Então todo o começo de mudança alimentar
você precisa reduzir e fazendo trocas, né? Combinados. Ah, se eu como um doce todo dia, eu vou tentar escolher talvez um chocolate mais saudável, vamos pensar por esse começo, e reduzir essa frequência. Então, você vai criando uma adaptação de redução, você não fez um corte. Porque o corte, ele pode logo, né, quebrar esse comportamento e voltar a consumir, às vezes até em maior quantidade do que estava antes. Então, ela já realmente perguntou e já deu a resposta correta, tem que fazer redução. Não adianta porque vai se frustrar, querer cortar tudo de uma vez, porque vai voltar a consumir. Depois a segunda pergunta eu não me lembro o que era. Dica para quem está acima dos 100 quilos, já entendeu o que precisa ser feito, mas não tem disposição física para iniciar, e daí ela já coloca na terceira como Que gosta de atividade de exercício, né? com intensidade, e aí fica com vergonha de voltar para a academia porque está acima do peso e está sem disposição, né? Criar uma rotinazinha possível de acordo com a realidade nas mudanças alimentares, se ela já gosta de uma atividade, eu já indicaria ela tentar retomar com a atividade, que é algo que já vai voltar a essa disposição dela. Porque a atividade física vai trazer esse comportamento de retomar a disposição. Muitas vezes as pessoas acreditam, eu tô cansado, tô indisposta, se eu fazer atividade física eu ainda vou ficar mais cansado. Não. A atividade física vai te gerar, né? Vai te revigorar, vai te liberar hormônios de bem-estar que vai te deixar disposto. E isso vai te trazendo um gatilho até para, vou cuidar da minha alimentação. Você já está mais energizado, você já consegue organizar a tua refeição para a semana, você já vai se conscientizar de buscar os alimentos, deixar disponível em casa. E ali uma coisa em conjunto, né? Se você está retomando a atividade, você vai ter consciência com a alimentação para cuidar disso, daqui um pouco você se estabelece de novo. E que eu costumo falar também da mesma história da redução, que a gente fala da comida, é da inclusão daquilo que você não está fazendo. Não adianta você querer começar a fazer 5 vezes na semana. Exato. Começa devagar. Exatamente. Então, a dica que eu dou sempre é, cara, você tá parado, né? Então, uma pessoa, eu quero fazer 5 vezes por semana. Tá, por quê? Tá quanto tempo parado? Tô tanto tempo. Não, beleza. Então, vamos começar 2 vezes por semana. Vai reintroduzindo essa sua nova rotina, vai se adequando a ela, né? Dessa nova atividade física, desse novo exercício físico dentro da tua rotina, e vai se adequando a ela, e aí sim, a partir do momento que você começar a ter repercussões fisiológicas, onde o teu corpo você percebe que ele já promoveu repercussões fisiológicas suficientes, que te trouxe a um certo homeostase, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, daí sim você começa a introduzir um pouco mais de volume nessa frequência semanal, né? Seja uma sessão a mais, seja um cardio a mais, seja 30 minutos a mais ou no dia de cada sessão. Daí você começa a reintroduzir. Por quê? Nosso corpo entende como um sofrimento esse estresse fisiológico gerado pelo exercício físico. Então, todo sofrimento, ele vai, como eu disse, o corpo vai sempre buscar homeostase. Então, esse estresse fisiológico, o nosso corpo entende como um sofrimento. Então, ele vai começar a promover repercussões fisiológicas para reduzir esse sofrimento. Então, a cada sessão que você fizer de treinamento, você vai o teu corpo vai sempre produzir mais, né? Vamos dizer assim, buscar mais repercussões fisiológicas para reduzir esse teu sofrimento. Porque na próxima sessão você não tem aquele mesmo desconforto, aquela mesma dor ou algo assim, né? Então, quando você vai, já tô legal, tô adaptado, beleza, vamos fazer 3 vezes agora, entendeu? Mas começar um passo, eu sempre falo, um passo de cada vez. As pessoas querem atropelar as coisas, né? Vamos lá. Mudar uma vida. Exato, querem mudar 20 anos em 2 meses, né? Então não adianta, é um passinho de cada vez. É aquilo que a gente comentou sobre imediatismo, né? Então as pessoas hoje querem tudo para ontem e esquece, como ela mencionou, esquece do processo, né? Eles miram o objetivo e esquecem Do processo. Uhum. Tem que ser prazeroso, não adianta. Nem sempre vai ser, né? Qual a alimentação correta para baixa hormonal e quais os treinos para pessoas sedentárias e como ficaria a rotina de treinos?
pouco vago, né? É. São poucas informações. Não tem alimento, eu falei isso essa semana, inclusive, não existe um alimento específico para emagrecer, para ganhar massa muscular, para definir. Existem, às vezes, alimentos que têm funções, né, que pode, num contexto geral, do exercício, da rotina, do sono, potencializar essa melhora da condição do declínio hormonal, por exemplo, né? Mas é muito, como é que a gente pode dizer? É subjetivo, né? Não tem um alimento para melhorar a condição das taxas hormonais. De uma maneira mais genérica, para responder ela, o cuidado que eu sempre falo é a gente tentar ter um padrão alimentar mais saudável em relação a uma alimentação baseada em frutas, vegetais, ovo, carnes, raízes, evitar os industrializados, né? Porque aí a gente já entraria num assunto, às vezes, até do formato de preparar alimentos, onde é o acesso dos alimentos, os utensílios que você usa. A gente tem, por exemplo, os fitoestrógenos que se comportam, né, como hormônios através de metais pesados, né, na panela de alumínio, no inox lá da colher, né? Então o BPA dos plásticos, tudo isso num conjunto de todo o resto, né, do estilo de vida da pessoa, da rotina, vai potencializar. Essas taxas hormonais que já estão sendo reduzidas, ou, por exemplo, eu vejo muito caso de predominância estrogênica nas mulheres, onde a gente tem um estradiol muito mais aumentado, onde elas acabam tendo maior acúmulo de gordura, celulite, por conta dessas condições de utensílios, de exposição a metais pesados, maquiagens, os poluentes, materiais de limpeza. Então, isso tudo de pouquinho em pouquinho vai gerando um montante muito grande. Então, para pensar no que se poderia amenizar esse declínio, né, das taxas hormonais, é a conscientização da onde você consome os teus alimentos, qual o modo de preparo que você faz, né, e qual é a base da tua alimentação. Ela está mais vinda de alimentos naturais ou mais de industrializados? Então, já é uma conscientização que poderia se pensar. Certo. E qual que é o profissional que cuida da parte hormonal da mulher? Ginecologista. É o ginecologista? Isso. Que faz essa reposição. E não são todas que não é Ginecologista geral, é assim, é de cada endocrinologista, né? caso é um caso, né? A reposição. Naturalmente, o ginecologista da medicina integrativa, que eu falo, né, nós profissionais da nutrição que vê os exames das mulheres com taxas hormonais que precisam de reposição, a gente precisa indicar para o médico da medicina integrativa. Infelizmente, tem a área da medicina ainda que desacredita na necessidade da reposição hormonal na mulher. Igual uma paciente falou para mim, só falta eu sentar na minha cadeira e costurar fazer um crochê aqui, né? Vai parecer a vovó, porque eu não quero trabalhar, não quero levantar. E o médico me fala que é assim mesmo. E não é assim mesmo. A mulher precisa ter qualidade de vida. Então, a medicina integrativa acaba tendo mais essa linha de fato de, sim, a mulher precisa da reposição hormonal, né? É o ginecologista integrativo, geralmente, que vai trabalhar nessa área. Nossa, a informação é muito pertinente. Poxa. Muito sobre exercício físico e treino, né? Pessoa sedentária e tal, como eu mencionei, então vai começar pelo menos 2 vezes por semana, né? Iniciando os treinos. Eu sempre indico fazer treino com peso livres, né? Multiarticulares, e um treino que envolva o corpo todo, né? Então não segmentar o treinamento. Então, por exemplo, eu vou fazer treinar superiores e inferiores na mesma sessão com peso livre e peso corporal, né? Então, que vai promover mais funcionalidade corporal, onde você vai ter, digamos assim, uma melhora na ativação metabólica para essa pessoa. Então, inicialmente, eu sempre sugiro fazer esse tipo de treino. Porque o treino em si, existe algumas variáveis que a gente consegue controlar, como intervalo de séries, número de repetições, que vão vão aumentando o tempo sob tensão, ou promovendo estresse metabólico, ou promovendo maior tensão mecânica sobre o músculo.
E dependendo da estratégia que eu use, ela vai promover uma reversão fisiológica diferente. Então isso pode aumentar a condição metabólica dela. Não tem mágica, né? Não. Tem que fazer o que precisa ser feito, né? É. Qual a importância de ter uma vida saudável para chegar com 80 anos com disposição? Meus avós têm essa idade e estão bem debilitados. Qual a importância? Já pega a resposta que ela tá vendo os Dos avós dessa avós, né? forma, né? Exatamente. Autonomia, principalmente, né? Porque eu vejo hoje, você dá o exemplo da minha mãe, né? Hoje, 72 anos, e ela está muito debilitada. Claro, ela passou por algum passou por câncer e tudo mais, mas ter autonomia, né? Para poder fazer as coisas sozinha, né? Não precisar depender de ninguém, por exemplo, para ir ao banheiro. Então, bem complicado. Até porque a questão de autoestima também, nossa, porque Autoestima. quando a gente fica debilitado, né, isso mexe tanto com a nossa autoestima que Um problema também que eu vejo muito, e aconteceu também, e eu percebi que aconteceu com meu pai, até conversei com um aluno recentemente essa semana, é que o ser humano ele precisa estar envolvido em alguma comunidade, para ele precisar ser aceito, né, e tal. E eu percebo que quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela vai se afastando da sociedade. Ela vai se reclusando da sociedade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ou duas alunas idosas, assim, ela tem um grupinho delas de viagem, né? Então, eu tenho uma aluna, então ela tem um grupo de viagem delas, então, duas, três vezes por ano elas fazem uma viagem, elas se reúnem para jogar baralho, elas se reúnem para tomar um café. Então, a pessoa também, o idoso em si, como você mencionou a questão de autoestima, a questão de autocuidado, precisa se encontrar ativo também, né? No meio, na comunidade, né? Tá? Na socialização, né? Então isso é arcaico, é pré-histórico, né? Então o ser humano para sobreviver ele precisava estar aderido dentro de uma comunidade, dentro de um grupo. Então ele precisa pertencer, ele precisa se sentir pertencido àquele grupo. e a gente agora até me lembrei na fase ali da pandemia, né? Chegou uma época ali, um momento que eu estava usando máscara e eu pensava, ai, qual é a máscara do dia hoje? Eu já estava ficando até feliz de escolher a máscara. Porque a gente tem até o hábito de se acostumar com o que é ruim, né? E a gente vai se acostumando e vai diminuindo o salto da sandália, do sapato, e vai achando que aquilo é normal porque é confortável. Tipo, é normal, cada um faz a sua escolha, mas a gente vai se acostumando com o que é o mais fácil, né? Daquele da questão da homeostase, né? Você falou. Uma pergunta também que fizeram para mim recentemente, a gente estava mostraram um caso de uma mulher, de uma pessoa com 245 quilos, né? Daí perguntaram, cara, pô, como é que uma pessoa se deixa chegar nesse ponto e tudo mais? Cara, é isso que você acabou de falar, a pessoa vai se acostumando com as dificuldades e ela não se vê mais. Ela começou a enfrentar dificuldade para sentar no vaso, ela começou a enfrentar dificuldade para se limpar e ela foi se adaptando àquelas dificuldades. E aí chegou um ponto que ela não percebeu o estágio que ela chegou. Ela só se tomou conta no estágio que ela chegou porque realmente foi o extremo. Falando sobre essa questão da adaptação de hábitos, né? Recentemente um aluno, uma pessoa veio me mostrar um episódio daqueles de TV e tal, daí mostrou uma mulher com 245 quilos. Aí ele perguntou pra mim, cara, como é que uma pessoa se deixa chegar a esse ponto, né? É justamente aquilo que você mencionou, a pessoa vai se adaptando, vai se acostumando com aquelas situações difíceis e vai normalizando aquilo, né? E acaba começou a ficar difícil para tal coisa, começou a ficar difícil para levantar do sofá, começou a ficar difícil para sentar, começou a ficar difícil para achar um lugar mais confortável, ficou mais difícil para ir ao banheiro e se limpar. Então ela vai se adaptando àquelas situações e encontrando formas de resolvê-las sozinha. Então
quando menos ela percebe, ela já está numa situação muito crítica onde ela já não tem mais locomoção, né? Que nem o caso dessa mulher. Já estava deitada e uma pessoa precisava rolar ela para limpar e lavá-la por causa das escadas, né? Então a pessoa vai se acomodando, vai se adaptando àquilo ali. Como você falou, questão da máscara, né? Então você já vai se adaptando com as situações mais difíceis, as situações ruins, né? E você vai desenvolvendo ferramentas dentro daquele cenário, porque você, uma hora passa e a coisa não passa, só se agrava. A autopercepção, né? A autopercepção muda, né? E isso também já relaciona ali a questão de o isolamento ali, né? Que foi falado até que acontece com alguns idosos, mas às vezes até entre os mais jovens também, né? Um caso é aquele rapaz, essa pessoa que acabou de perguntar sobre, não me sinto confortável na academia. Isso. Eu tenho, porque os beijos das outras pessoas são mais ativas e tudo mais, então é essa a questão. Ele não se sente pertencente àquele grupo, ele não se sente aceito àquele grupo. Entende? Então isso também é um problema muito grave, né? Dentro do cenário atual, né? E o que eu percebo também que é uma das situações que a academia vem perdendo espaço para o CrossFit justamente por conta disso. O CrossFit ele torna-se mais, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Inclusive? Mais inclusivo, né? Para isso. Deixa eu só ver se mandaram mais alguma pergunta, mas eu tenho uma, mas eu acredito que seja relacionado à suplementação. Whey protein, creatina, glutamina e colágeno, ômega 3. Funciona, não funciona? Para quem funciona, depende. Esse é um assunto para mais uma hora. Sério? Porque são vários suplementos, né? Mas, em resumo, a creatina é o que mais tem de evidência, né, científica em relação ao benefício, né? Eu sempre falo que muito se acredita que a creatina está só relacionada com o meio esportivo, né, com a massa muscular, mas não, a gente vê vários estudos falando até com a relação da cognição. Recentemente saiu um estudo mostrando a melhora em dias com a pessoa acabou tendo mais privação do sono, aumentar essa dose da creatina, ela pode melhorar essa condição da parte cognitiva que é prejudicada na privação de sono, por exemplo, né? Então a creatina tem uma diversidade de funções, não só para a gente tirar a água extracelular para colocar para intracelular no músculo e melhorar, né, a capacidade do músculo. Ômega 3 é um suplemento que eu falo que é imprescindível porque não temos o consumo, né, através da alimentação, não atingimos a necessidade de ômega 3 na alimentação. Até porque antes eu falava só se a gente comesse peixe todo dia, mas hoje qual a qualidade do nosso peixe, de onde vem o peixe, qual a concentração de EPDHA que tem nesse peixe, então já fica muito fora da realidade, né, do acesso e da frequência de consumo. Então ele é anti-inflamatório, né, ele tem propriedades, inclusive por ser ácido graxo essencial, é alimento de bactérias, né, do nosso sistema digestivo. A microbiota precisa de ácido graxo essencial para colonizar. Então, um ambiente intestinal com diversidade de microbiota é um ambiente intestinal saudável, que temos diversidades de qualidades do nosso sistema fisiológico, psicológico, né, humor, né. O whey protein, eu sempre falo que o whey protein, todo o suplemento, o próprio nome se diz, vem para suplementar alguma necessidade que não alcançamos na alimentação. Porque o ômega 3 eu digo que é imprescindível, que não alcançamos. A proteína do whey, ela entra mais como um facilitador para o profissional, eu digo por mim, na prescrição dietética ou na inclusão para um paciente que tem uma dificuldade de atingir a sua proteína do dia, pela sua rotina, pelo seu trabalho, pela praticidade. Mas nós atingimos facilmente a quantidade de proteína na alimentação. Então é uma escolha, né? Não é um suplemento imprescindível, né? Ele pode ser indispensável, né? Ele pode ser dispensável, na verdade, né? Então vai muito da questão da necessidade do consumo proteico da pessoa e da facilidade, né, pelo consumo, né?
A glutamina tem muita controvérsia, já arrumei muita briga por causa da glutamina. A glutamina é o principal, a gente produz, né? Nós temos nosso sistema fisiológico produz glutamina. Mas uma pessoa com problema digestivo gastrointestinal, ela tem leucócitos em baixa quantidade. Leucócitos é produzido no intestino. Uma pessoa com uma inflamação intestinal, com um problema gastrointestinal digestivo, tem baixa produção de leucócito. Então, a glutamina vai alimentar leucócito e ajudar a reparar essa condição do sistema digestivo com o restante somatório da intervenção nutricional que está sendo feita para a melhora do quadro. Não adianta todo o resto estar alterado e tomar glutamina que não vai funcionar, né? A glutamina alimenta leucócito. Então, a gente quer melhorar a quantidade de leucócito na produção intestinal. Então, há muitas controvérsias, rede social e mídia, glutamina não serve para nada, glutamina sim, glutamina... Então, eu digo que eu já arrumei muita briga porque, sim, uma pessoa saudável, com uma produção de leucócito normal, com um sistema digestivo funcionante, o gastrointestinal normal, é dispensável o uso da glutamina. Agora, um paciente de tratamento digestivo, inclusive a glutamina é utilizada na alimentação enteral nos pacientes acamados, né? Então, o paciente acamado, né, a medicação endovenosa, oral, vai prejudicando a diversidade da microbiota do paciente. Então, é um paciente que tem baixa produção de leucócito. Então, a glutamina é utilizada no tratamento enteral de paciente acamado. Como que a glutamina? Né, a gente vê muita coisa, escuta muita coisa assim, isso é besteira, né? O colágeno também é muita controvérsia. Eu sempre falo que o colágeno é uma proteína, é um aminoácido, né? Então, muito acredita-se, às vezes, no consumo porque vai melhorar minha pele, o cabelo, a unha, né? Então, na falta de um aminoácido, de uma proteína que o teu corpo... na falta da reparação celular, né? Muscular ali que o teu corpo esteja, qualquer fonte de proteína vai ser suficiente. Então, a diferença é que um colágeno é um aminoácido quebrado fácil de absorção. Mas a alimentação, de novo, tem essa necessidade. Uma alimentação proteica suficiente não vai ter essa necessidade da suplementação do colágeno para este fim. Existem outros tipos de colágeno, né? Assim como eu falo que existe diversos tipos de whey, de ômega, de magnésio, tem também diferentes tipos de colágeno. Então, a gente tem peptídeos de colágeno verisol, que são já moléculas também altamente disponíveis à absorção, que pode melhorar uma condição onde um paciente tem uma necessidade maior de consumo. Então, de novo, não é besteira. Então, eu sempre falo que tem que tomar muito cuidado o que escuta na rede social. Isso aqui é besteira, isso aqui não serve para nada. Para quem? Generalizado demais. Para quem? Né? Talvez para essa pessoa que é saudável, a glutamina realmente ela é dispensável. Para essa pessoa, não. Então, é individualidade. Então, tem que tomar cuidado com... Sempre falo que escuta, quem segue, né? Ali na rede social, que às vezes está muito para atrapalhar em vez de ajudar. Certo. E agora é uma pergunta minha mesmo. Massa magra, depois dos 40, mito ou verdade? Se faz, se constrói, não se constrói? Se constrói. E assim, como mencionado, então, para você construir algo, você precisa, digamos assim, incluir algo. Se você não se alimenta, você não vai construir nada. Então, se você não tem combustível, você não anda. É a mesma situação. Então, você tem que ter um aporte nutricional. Para você gerar hipertrofia, construir massa muscular, você precisa ter duas situações. O aumento da síntese proteica, né? Então, isso fisiologicamente acontece com os treinos, né? Com a alimentação, e menor degradação de proteína. Então, para você gerar um balanço nitrogenado positivo. Então, menor degradação de proteína e maior síntese proteica. Então, as repercussões fisiológicas que o treino resistido, musculação, promove,
de repente com tensão mecânica, com estresse metabólico, então ele vai promover essas reversões melhorando a sinalização, né, de algumas vias como a mTOR para melhorar a capacidade de síntese de proteína, né? Só que você precisa ter um consumo de proteína adequado para que você tenha esse balanço nitrogenado positivo, né? Então, para que... E outra situação, o treino ele é catabólico. Toda atividade física, todo exercício físico ele é catabólico, né? A depender da intensidade dele, essa janela de degradação de proteína, ela se estende até 4 horas após o treino. Então aí é que entra as estratégias alimentares para você reduzir essa janela de catabolismo, onde você vai reduzir essa degradação de proteína, aumentar a sinalização de síntese proteica e o consumo de proteína adequado para ter um balanço nitrogenado positivo. Então, depois dos 40 anos, claro, aí tem aquela questão, né? A partir de certa idade você vai ter um declínio, né? Hormonal e tomando cuidados, acompanhamento médico e tudo mais para manter esses marcadores regulares, você constrói massa muscular sim. Tá respondido. Bom, eu vou repassar para vocês as demais perguntas, né? Para se vocês puderem estar colocando na rede social de vocês. Sim. Eu gostaria que vocês deixassem aqui para a gente o contato, onde que podemos localizá-los, tirar dúvidas, de repente treinar no estúdio de vocês, ter assessoria, que vocês dão assessoria online também, né? Também, É isso. Então hoje, por exemplo, as pessoas falam que a consultoria online de treino não funciona. Não, hoje eu montei uma estrutura que meu aluno ele fica muito bem assistido. Então, tem acesso a aplicativo, com vídeo dos exercícios, dos treinos explicativos. Então, eu mesmo executando os exercícios e explicando o que deve fazer, como fazer e que tomar cuidado para realizar cada exercício. Suporte diário e feedback semanal para saber o que está acontecendo, para trabalhar essa parte de comportamento com eles e adesão ao projeto, né? Então, hoje eu tenho uma estrutura de consultoria online muito bem amparada para todas as pessoas. E qual que é o... Meu Instagram então treinador_Xavier. E a Maiara? Então, o nosso estúdio fica na Vila Nova, o consultório é a Clínica Nexo, né, ao estúdio. E a minha rede social é Nutri Maiara Serpa, com Y, né, meu nome com Y. Então, tanto atendimento presencial quanto atendimento online eu também faço, né? Até a questão da avaliação, ela pode ser feita de forma online também? Sim, na forma online, eu sempre solicito fotos e quando o paciente pratica atividade física, onde a academia executa a avaliação física de dobras cutâneas que eu realizo no formato presencial, se essa pessoa tiver esse acesso na academia, eu solicito. Se não, a gente faz o acompanhamento pelas fotos e as circunferências quando eles podem nos passar as medidas, né? Só difere do presencial que a gente faz a avaliação de perimetria e dobras cutâneas para a gente saber os dados de composição de gordura, de massa muscular, de peso de massa magra, né? Peso de gordura. Mas o suporte é o mesmo, né? Então, é o mesmo tempo de consulta, o acesso ao aplicativo também, com plano alimentar, material de apoio, o chat para dúvidas, registro das refeições num diário, onde a gente faz, eu chamo de acompanhamento nutricional, né? É um modelo que eu não atendo consulta, é acompanhamento, porque eu preciso acompanhar o paciente. Então, ele vem para a primeira consulta, ele vai ter seu material disponibilizado no aplicativo, o acesso aos materiais de apoio, o chat para dúvidas e o registro diário das refeições para a gente ir corrigindo, acompanhando, né? A gente pede feedbacks também, eu tenho uma estagiária que me ajuda também, ela vai cobrando os diários, quanto tá certo esse peso aqui da comida, né? Não tá faltando alguma coisa, então o paciente é acompanhado até o seu primeiro retorno e durante esse processo também, então durante isso a gente precisa solicitar exames, eu vou solicitar exames, avaliar exames, prescrever suplementos se houver necessidade. Então, esse é o acompanhamento que ele tem durante o tratamento, né? No fato, a gente deixar o mais mastigado possível para ser executado, né? Não pode ter dificuldade. A gente facilita muito o processo para a execução dar certo.
E até esse acompanhamento facilita com que a pessoa não desanime no meio do caminho, não desista, né? Exatamente. Exatamente. Tem uma adesão maior ao produto. Por isso, esses últimos 2 anos eu mudei totalmente para modelo de acompanhamento. Não. Uma consulta, eu sempre falo, né? A gente não consegue em uma consulta, né? Avaliar, investigar, intervir, prescrever e às vezes mudar muitas coisas que essa pessoa está numa vida aí, às vezes 20 anos. Então, a gente precisa, né? Detalhar tudo muito bem, intervir muito bem, minuciosamente para ter efetividade de fato. Bom, eu quero então agradecer aqui a presença de vocês dois. Essa aula aí surpreendente, né? Tanto na parte nutricional quanto de comportamento também, que vocês trouxeram para a gente. E da atividade física, a importância da gente estar em movimento e saber que também a atividade física é o movimento, mas o exercício físico tem hora marcada e tem um projeto... É programado, né? E que as pessoas aqui que assistirem esse vídeo vejam que suas perguntas estiveram aqui atendidas. As demais eu vou estar passando então para o Instagram da Maiara e do Xavier e que você se dê uma oportunidade de cuidar do autocuidado, do amor próprio, de olhar para a sua saúde, perceber a questão da compulsão alimentar, do sono, procurar um atendimento especializado para a sua nutrição e para a parte também de atividade física, não somente pela questão da estética, mas como uma das perguntas ali trouxe para nós, uma das pessoas, né? Como eu vou ter uma terceira idade, uma vida ativa, né? E feliz, porque quanto mais a gente tem essa autonomia, melhor fica, né? Mais autoestima a gente consegue estar mantendo aí uma vida mais saudável. Então, agradeço aqui o carinho de vocês, a vinda de vocês, a disponibilidade também de horário por estar aqui. Imagina, a gente que agradece. A gente agradece a oportunidade de né? compartilhar. Então tá, podemos... Muito obrigada. Imagina.